Oi, crianças, já chegamos na quinta-feira, dia 29 de outubro. Muito bem, vamos para a nossa correção de matemática. Nós estávamos falando na outra aula sobre a casa da centena. Tínhamos os exercícios para fazer. Vamos lá. Aqui diz o seguinte, olha. Dos três grupos representado, o número que representa o 123 utilizando o material, veja qual deles foi usado mais peças. Então, foram esse daqui, ó, o grupo das unidades, porque eles foram usados mais peças. Essas peças que eu digo não são a quantidade, mas assim a peça, ó, aqui eu tenho uma, duas, três e os cubinhos, e aqui eu usei somente unidades, então é esse grupo aqui das unidades, certo? O próximo. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que ver quanto eu tinha aqui, ó, quantas placas eu tenho. Eu tenho uma placa que equivale a 100. Aqui eu tenho duas barrinhas que equivalem a 30. E aqui eu tenho quantas unidades? 9 unidades. E aqui embaixo eu tinha que escrever por extenso, 139. Os que me mandaram fizeram certinho. A próxima, eu vou resolver essas continhas aqui com vocês. Então, vamos. Eu tenho, deixa eu mudar aqui. Eu tenho 3, chegaram mais 5, lembra? Já tinha feito. Então, aqui eu tenho 8. Aqui eu também tenho 8. E aqui eu desci 1. Essa já estava pronta. Então, vamos fazer agora. Eu tenho 5, chegaram mais 4. Então, eu tenho 9. Aqui, como 0 não vale nada, eu vou repetir o 8. Isso na continha de mais. E aqui eu desço o 1. Vamos resolver todas de mais, depois nós vamos para de menos. Eu tenho 2, chegaram 6, eu fiquei com 8. Eu tenho 7, chegou mais um também, 8. E aqui vou descer o número 1. Aqui também já havia feito com vocês. Então, eu repeti o 3. Aqui tinha dado 7. E aqui 1. Muito bem, agora apareceram duas continhas de menos. Então, eu vou mudar a pergunta da conta. Sempre resolvendo uma casinha de cada vez. Então, vamos para a unidade. Eu tenho 7. E aqui eu tenho 5. Então, vou perguntar assim para a conta. 5 para chegar no 7, quanto falta? 2. Eu tenho 3 para chegar no 9. Quantos faltam? 6. E aqui, como eu não tenho nenhum número, eu vou repetir novamente o número 1. Então, me deu o resultado de 162. Aqui, mesma coisa, continha de menos. Então, eu tenho 3 para chegar no 5, faltam 2. 2 para chegar no 7, faltam 5. E aqui eu vou repetir o número 1. De completar o quadro, não vou fazer, eu já corrigi de alguns. E aqui, por extenso, também não. Então, ficou 109, 146, 177 e 195. Agora para cá, vamos fazer este. Ó, então, ficou dessa forma. O que vem antes? 174, 175 e 176. 198, 199. Depois do 199, começa a família do 200. 100, 101 e 102. Aqui em cima, 157, 158 e 159, 123, 124, 125, 116, 117 e termino no 118.
Aqui nessa outra, eu tinha que ligar. Lembra, Maria, que a mocinha tem R$116, igual aqui. Ele tem 348, vem esse número, R$521. E, por último, ele tem R$299. Aqui, a pergunta era... Se a Maria tinha aqui na sala 307, então estava aqui nesse meio. Então, a Maria foi para o lado esquerdo, né? Porque, ó, a seta está indicando para ela caminhar para lá. Está no lado esquerdo. Tudo bem? Agora, na próxima página, nós vamos falar sobre numeração romana. Vocês já devem ter visto, em alguns lugares também já se falou um pouquinho no primeiro ano, e no segundo ano a gente fala um pouquinho também. Ele vai vir mais presente nas atividades quando vocês forem para o terceiro ano. Então, numeração romana, ele foi criado na Roma Antiga, isso há muitos e muitos anos atrás. Em todo o Império. Então, lá em Roma, eles não tinham como fazer, não sabiam de que forma, então eles criaram os números romanos, algarismos romanos, e eles representavam por letras do alfabeto. Então, o que eles faziam? Ao invés deles fazerem como nós fazemos hoje, usarem os números, eles representavam cada número por algumas letras, sempre usando letras maiúsculas. Por exemplo, o número 1, ele é representado aqui pela letrinha I, o 5 pelo V, o 10 pelo X, mas, tia Fátima, vou ter que saber tudo isso? Por enquanto, é mais para conhecimento, mas lá na frente, nas séries seguintes, nós vamos ter que saber, sim, vamos ter meio que decorar qual é o número. O que é decorar? É gravar mesmo e não poder esquecer. Aqui tem um romano aqui, porque eles usam essas armaduras, esse tipo de roupa, porque eles batalhavam muito, então eles usam esse tipo de armadura. Então, ele está aqui representado, ó. Os algarismos romanos são representados por letras. Veja que tem tipo de uma tabela. Na próxima página, a mesma coisa, ó. Eles são usados hoje, mas a gente não usa muito. Então, eles aparecem aqui, ó, no nome do Papa, aparecem nos capítulos dos livros, nos relógios que são de algarismos romanos. E aqui eu tenho um quadro para ser consultado, ó. Eu tenho do 1 até o 20. Cada um vai representar uma letra. Então, os exercícios que aparecerem, vocês podem, ó, consultar, ou seja, volta nessa página aqui para verificar qual é o número e copiar, lembrando que eles aparecem com a letra maiúscula, tá bom? Vamos para a próxima, 156. Olha aqui, aqui vem explicando a maneira como eles aparecem, ó. Quando o símbolo de maior valor vem antes, fazemos uma adição. Isso é uma curiosidade, vocês vão ter que saber dela mais lá na frente. Por enquanto, é mais para conhecimento, tá bom? Aqui aparece também, ó, no sistema de numeração, eles representam até 3 vezes. Tipo, ó, tem um, somente um. Tenho 2, 2 vezes. E tenho 3 por 3. Aí ele vai mudar um pouquinho. Então, isso daqui é um pouquinho complicado, mas nós vamos conseguir fazer direitinho, ó. Represente os números com algarismos romanos. Aí, o que a gente vai ter que ver? Vai ter que voltar lá na tabela, verificar qual é o número 11. E vocês vão descobrir que o 11 é representado pelo X, que é o 10, mais o número 1. Então, ele virou 11. Agora, eu vou vir aqui, olha que curiosidade, ó, o 12. Ele é o X, que representa o 10, mais 2, tá? E por aí a gente vai, mas sempre consultando a tabela para não ficar um pouco confuso. Aqui, mesma coisa. O que vem antes e o que vem depois. E agora, como que eu vou saber que número que é esse, o I e o X que tem aí? O I e o X,
Ele é o número 9. Então, se ele é o número 9, eu posso até marcar aqui para não me perder, ó. Ele é o número 9. Que número que vem antes dele? Antes dele vem o 8, que é o 5, mais 3. Formei o 8. Então, posso até colocar aqui para eu saber, ó. O 8, o 9 e agora o 10. O 10 é representado somente pelo X, tá? Se vocês pelo menos souberem os que são os do meio, os do lado ficam mais fácil para vocês, mas pode consultar na tabela. E aqui a mesma coisa, ó. Faça o cálculo, quem quiser pode fazer a continha, pode pegar o caderno, fazer o rascunho da continha, e depois me dá o resultado em algarismo romanos. Eu tenho 2 mais 3, eu tenho 2, chegaram 3, então eu fiquei com 5. Aí eu vou dar a resposta em algarismo romanos. Então, eu vou colocar a letra V. Depois tem continha de menos, tem de vezes e também tem de dividir. As 4 operações estão juntas. Mais, menos, vezes e dividir. Sabendo o resultado, me deu o resultado de algarismo romanos. Certo? Temos uma página. E por último, essa do relógio aqui, ó. Complete o desenho do relógio com os números romanos que estão faltando. Então, vocês vão olhar lá na tabela. Eu tenho que começar aqui do número 1, ó. Então, vou colocar, só mudando, vou colocar o 1, o 2 e o 3. São os mais fáceis. O 3. Depois, eu tenho que seguir a sequência até chegar no 12. Lembra do 10? O 10 ele é o X, né? Aí eu venho aqui, o 11 é o X mais o 1. E os outros vocês vão descobrir sozinho, procurando lá na nossa tabelinha. Complete as frases usando números romanos. Use as dicas que estão entre parênteses. Então, está escrito assim: quem proclamou a independência do Brasil foi o Dom Pedro I. Está escrito aqui, ó. Ele era filho do Dom João VI. Aí vai lá, vai olhar qual é o número 6. Vou fazer mais esse, tá? É o 5 mais 1. O nome da rua é 15 de novembro. Vai procurar o 15. Estou lendo o 12º, ou seja, o 12. E aí, colocando, seguindo aquela tabela. Se estiverem em dúvida, podem me chamar, tá bom? Grande beijo, até a próxima aula.